Guardiões da Palavra. Quem eram os masoretas? Imagine um grupo de pessoas dedicando suas vidas a um único livro. Este não era um livro qualquer. Era a Bíblia hebraica, contendo a Palavra de Deus. Esses dedicados guardiães eram os masoretas, estudiosos judeus que viveram entre os séculos 6 e 10. Seu trabalho meticuloso e devoção inabalável moldaram a forma como entendemos a Bíblia hebraica hoje. Os masoretas não eram um grupo monolítico. Eram várias famílias e escolas espalhadas pelo Oriente Médio e Europa, unidos por um objetivo comum: proteger e transmitir o texto sagrado. Eles copiaram, editaram e anotaram a Bíblia hebraica com incrível precisão. Seu nome, masoretas, deriva da palavra hebraica masorá, que significa tradição. Eles não apenas copiavam palavras, mas preservavam uma tradição milenar. Eram os guardiões da memória do povo judeu, garantindo que as futuras gerações tivessem acesso à sua herança espiritual. Um tempo de transformação. O mundo dos masoretas. O mundo dos masoretas era um caldeirão de mudanças. O Império Romano havia caído e o Islã estava em ascensão. Nesse contexto turbulento, os masoretas se dedicaram a uma tarefa monumental: preservar o texto sagrado em meio à instabilidade política e religiosa. A língua hebraica também passava por transformações. Antes uma língua cotidiana, agora era principalmente utilizada em contextos religiosos. Os masoretas reconheceram o perigo dessa mudança. Sem uma compreensão clara da língua original, o significado da Bíblia poderia se perder. Eles se dedicaram a desenvolver um sistema complexo de anotações. Essas anotações, chamadas de Massorá, incluíam informações sobre pronúncia, gramática e variantes textuais. Um verdadeiro tesouro de conhecimento que garantiu a transmissão fiel da Bíblia hebraica. Uma tarefa sagrada: preservando a Palavra de Deus. Para os masoretas, copiar a Bíblia não era uma tarefa mecânica. Era um ato sagrado, imbuído de profunda reverência. Cada letra, cada palavra, era considerada sagrada e merecedora da máxima atenção. Antes de iniciar a cópia, os escribas se purificavam ritualmente. O trabalho era realizado em silêncio absoluto, com total concentração. Cada letra era pronunciada em voz alta enquanto era escrita, garantindo a precisão absoluta. Se um único erro fosse encontrado, todo o pergaminho era descartado. Essa busca pela perfeição demonstra a profunda devoção dos masoretas à preservação da Palavra de Deus. Eles acreditavam que cada letra era essencial para a compreensão da mensagem divina. Section 4. Contagem precisa. Cada letra, uma testemunha. A obsessão dos masoretas pela precisão ia além da mera cópia. Eles desenvolveram um sistema complexo de contagem para garantir que nenhum erro passasse despercebido. Contavam o número de letras, palavras e versos em cada livro da Bíblia. Calculavam a letra do meio de cada livro, a palavra do meio e até mesmo a letra do meio de todo o Torá. Essas informações eram cuidadosamente registradas na Massorá, servindo como uma verificação cruzada para detectar qualquer erro de cópia. Essa atenção meticulosa aos detalhes pode parecer exagerada para nós hoje, mas para os masoretas, era uma forma de honrar a santidade do texto. Cada letra era vista como uma testemunha da verdade divina, e nenhuma imprecisão era tolerada. Section 5. Dando voz ao texto. A genialidade dos pontos vocálicos. A língua hebraica antiga era escrita apenas com consoantes. As vogais eram fornecidas pelo leitor com base no contexto. Mas com o passar do tempo, essa prática se tornou desafiadora. A pronúncia correta corria o risco de se perder. Os masoretas criaram uma solução engenhosa, um sistema de pontos vocálicos. Esses pequenos sinais, adicionados acima ou abaixo das consoantes, indicavam a vogal correta a ser pronunciada.
Uma inovação revolucionária que preservou a música e a entonação original do texto bíblico. Imagine tentar ler um texto sem vogais. Seria confuso e sujeito a interpretações errôneas. Os pontos vocálicos dos masoretas garantiram que a leitura da Bíblia fosse acessível a todos, preservando sua clareza e beleza sonora. Section 6. O legado duradouro. A influência dos masoretas. O trabalho dos masoretas teve um impacto profundo na história da Bíblia hebraica. Sua dedicação incansável resultou em um texto de incrível precisão e consistência. O texto massorético, como ficou conhecido, tornou-se o texto padrão da Bíblia hebraica. Sua influência se estende até os dias de hoje. A maioria das traduções modernas da Bíblia hebraica, incluindo a versão utilizada por judeus e cristãos, se baseia no texto massorético. Os masoretas nos ensinam a importância da preservação cultural e da dedicação à precisão. Seu trabalho meticuloso é um lembrete de que a herança cultural é um tesouro a ser protegido e transmitido às gerações futuras. Section 7. A Bíblia hebraica. Hoje. Um legado de precisão. Hoje, podemos ler e estudar a Bíblia hebraica com confiança, graças ao trabalho dos masoretas. Sua dedicação meticulosa garantiu que a palavra de Deus chegasse até nós com incrível fidelidade. O texto massorético é um testemunho da importância da tradição, da precisão e da devoção à preservação cultural. Da próxima vez que você abrir uma Bíblia hebraica, lembre-se dos masoretas. Seus nomes podem estar perdidos na história, mas seu legado continua vivo em cada página, em cada letra e em cada ponto vocálico. Eles nos ensinaram que a preservação da cultura exige cuidado, atenção aos detalhes e um profundo respeito pelo passado. Que seu exemplo nos inspire a proteger e transmitir nossa própria herança cultural para as futuras gerações.